Não desista. Diga para o irmão que está do seu lado: não desista. Não desista. Porque ele não desistiu da cruz por você. Não desistiu. Nós tremendo neste momento. Mas eu creio que a oração da igreja, ao meu benefício, o Senhor com certeza tem uma palavra aos nossos corações. Quem diz amém? Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 1. Capítulo 1 e o versículo 12, o 13 e o 14. Que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Digam comigo: e o Verbo se fez carne. Pode ficar melhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, um dos maiores acontecimentos da história, foi o Filho de Deus vir a esta terra. Os homens, os cientistas têm trabalhado, e muitos acreditam que o maior acontecimento da história foi quando o homem pisou na lua. Mas o maior acontecimento da história, na verdade, foi quando Deus pisou nessa terra. Quem diz amém? Quando Deus está no seu projeto, no seu infinito projeto, Ele olhava do céu à terra, não via nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém era digno de pagar o preço pela humanidade. E enquanto isso, na terra, estava acontecendo a morte de animais. Os animais eram sacrificados, os animais eram mortos, os homens pecavam, havia necessidade de levar um animal para ser sacrificado e pagar o preço por aquele pecador, do pecado daquele pecador. E isso acontecia constantemente. E Deus, no seu infinito projeto, seu grande projeto, Ele olha do céu à terra, Ele queria fazer algo maior. Porque enquanto a morte dos animais, aquilo ali era uma sombra do que haveria de ser algo, de ser muito maior. E enquanto eles estavam se matando os animais, Deus estava trabalhando os seus projetos para que houvesse um sacrifício único para pagar o preço por toda a humanidade. E Deus, naquele momento, olha e não vê um justo. A Bíblia diz: não havia um justo, nenhum sequer, que tivesse condições de morrer para pagar o preço pelo pecado da humanidade. E enquanto isso, os animais eram mortos. Imagina se fosse hoje, quantos animais não teriam que morrer para cobrir o pecado. Interessante, o sangue do animal, ele não retirava o pecado. O sangue do animal, ele cobria o pecado. Ou seja, não era algo perfeito, não era um sacrifício perfeito. O perfeito haveria de vir ainda. Enquanto isso, os animais eram mortos, e muitos eram mortos de forma para cobrir o pecado da humanidade. Mas o que me chama a atenção é que Deus, Ele projeta, Ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. E na eternidade, eu imagino, uma voz ecoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ninguém era digno o suficiente, todos pecaram. Haveria de ser os pecados perdoados através de sangue, e não era qualquer sangue, teria que ser sangue de inocente. Nós sabemos, o animal, ele é inocente durante toda a sua fase. Ele cresce inocente, ele nasce inocente, cresce inocente, continua sendo inocente. Diferente do homem. O homem, ele nasce inocente, mas depois ele perde a sua inocência e ele se torna um culpado. E Deus olha do céu à terra, não tinha ninguém para pagar o preço pela humanidade. E Jesus, lá na eternidade com o Pai, Ele se prontifica a descer a esta terra para pagar o preço por nós. Se nós estamos aqui, é porque o sangue de Jesus nos perdoou de todo o pecado. Quem já foi perdoado por Jesus, levanta a mão e dá glória para Ele.
Ele olha e disse: meu pai, eu vou à terra, eu vou descer. A trajetória de Jesus foi descendo. Ele desce do céu de glória para o útero de uma mulher. Depois ele desce para lavar os pés do discípulo. Depois ele desce lá para a sepultura. Mas depois ele sobe. E quando ele sobe, sobe glorificado, glorioso para a glória de Deus. Há momentos da nossa vida que nós não queremos descer. Mas Jesus está nos ensinando nessa noite. Temos que descer. Tem que descer para receber vitória. Descer em que, evangelista? Descer na oração, descer na consagração, descer pelas madrugadas, descer no jejum, descer na humilhação. Jesus se humilhou. Descer do céu de glória ao lado de um pai, e agora descer ao útero de uma mulher, passar 9 meses no líquido amniótico de Maria, no útero de Maria, sendo gerado como uma semente humana. Glória a Deus. Isso é humilhação, porque o próprio Deus, Ele é o dono da prata, como já falou o nosso pastor. O dono da prata, o dono do ouro, o dono de tudo que existe. Criador do céu, criador da terra, criador das estrelas, das galáxias, do sol. Chama a estrela pelo nome. O oceano cabe na palma da mão dele. Ele fez tudo. E agora fica preso no útero de uma mulher, pagando um preço pela humanidade. Sendo gerado como uma semente humana. Passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses. E Jesus ali, por que ele teve que fazer isso? Ele teve que fazer isso porque ele queria sentir o que você sente. Uma coisa é falar: não chore mais. Quando você não sabe o que é chorar. Alguém poderia interrogar Deus e dizer assim: o Senhor não sabe o que nós passamos, porque o nível que o Senhor está é diferente do nível que nós estamos. O Senhor é Deus, nós somos criaturas, o Senhor não entende. Aí Jesus veio, e Jesus fez esse projeto e disse: vou entender o que eles estão passando. A Bíblia diz que Jesus padeceu como você, eu e você, semelhantemente. Agora a Bíblia diz: sem pecado. Diga comigo: sem pecado. Ele sofreu. Se você chorou, Jesus chorou. Se você sofreu, Jesus sofreu. Se você passou fome, Jesus passou fome. Tudo que você passou, Jesus passou. E não tem ninguém agora que pode dizer que o Senhor não sabe o que eu sinto. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe o que você sente nesta noite. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Jesus conhece as tuas necessidades mais profundas. Aleluia. Ele sabe, porque ele sentiu na pele. Havia necessidade de um verbo, palavra que exprime ação e movimento no português. O verbo agora encarna-se. Aleluia. Aleluia. O verbo deixou de ser espírito, porque um espírito não pagaria o preço pela humanidade. Ele teria que tomar a forma de homem. Ele teria que adquirir carne. E João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem está sentindo a glória dele aí? Quem está sentindo a glória dele aí? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Aleluia. A glória dele está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Jesus passa 9 meses no útero de Maria, no líquido amniótico, crescendo como um embrião. Depois passa a ser um feto. E daqui a pouco Jesus nasce. Aleluia. E quando Jesus nasce, nasce para cumprir o projeto de Deus. Só que haveria de um rei dizer assim: acaba com os meninos. Só que Deus revela, Deus ainda mostra. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus ainda revela, Deus ainda mostra o oculto e o escondido para dar livramento a crente. Tem livramento nesta noite. Tem livramento neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. O anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, sai daí, José. Estão querendo acabar com a vida do menino. Estão querendo matar o menino. Aí José se levanta, pega Maria e vai embora para outro lugar.
Mas uma coisa eu te digo nessa noite: quem tenta mexer com crente, quem tenta atrapalhar o projeto de crente, quem tenta atrapalhar o projeto de Deus na sua vida, vai ficar envergonhado. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá um glória. Aleluia, 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 glória a Deus. O projeto de Deus vai se cumprir. Diga para o irmão que está do seu lado: o projeto vai se cumprir. Ele não vai ser abortado, ele não vai ser exterminado, ele vai se cumprir. Glória a Deus. Mas Deus vai revelar o livramento. Revela, o anjo chega e sai daí, José. Aí José sai, glória a Deus. Mas uma coisa interessante, meus amados irmãos, quando a Bíblia fala, quando tentaram matar o menino, não conseguiram matar o menino. De repente, sabe o que foi que aconteceu? Quem tentou matar o menino morreu. Aleluia. Depois o mesmo anjo que deu a notícia, sai daí, porque estão querendo matar o menino, apareceu a José de novo e disse: José, volta para lá, porque quem estava tentando matar o menino morreu. O que isso quer dizer? Aleluia. Quem mexe com crente, quem mexe com você, que é a menina dos olhos de Deus, só acontece três coisas: ou se muda, aleluia, ou se converte, ou morre. Porque você tem dono. Você tem dono. Você tem dono. Você tem dono. E o teu dono é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O menino cresce na terra que queriam matá-lo, glória a Deus. Na terra que queriam destruí-lo, o menino cresce. O projeto vai dar certo. Aquilo que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir. Vai se cumprir. E Jesus cresceu, glória a Deus. Ele queria ser igual, ou melhor, ele é igual aos seres humanos. Ele mostrava, e nós podemos ver através das páginas da Bíblia, que Jesus, ele veio para ser semelhante. Ele comeu com os homens, ele bebeu com os homens, ele foi chamado de beberrão e comilão. Ele viveu com os homens, ele veio para mostrar que era semelhante a eles também. Glória a Deus, era semelhante a ele também. De tal forma, meus amados irmãos, que depois que Jesus cresce, que começa o projeto, o seu ministério, ele já começa ensinando e dizendo às pessoas que ele era o Cristo. Como dizer que é o Cristo se outros Cristos apareceram? Antes de Jesus apareceram Cristo, depois de Jesus apareceram Cristo. E Jesus mesmo disse: olha, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como saber se esse que nós estamos servindo é o verdadeiro? Se outros apareceram, porque os demais não conseguiram cumprir a lei e os profetas. Mas eu quero te dizer, há três testemunhos. Diga comigo, três testemunhos. Mais forte, três testemunhos que prova que este Jesus que eu sirvo e você serve é o verdadeiro. Existe o testemunho do céu. Diga comigo, céu. Existe o testemunho da terra. Diga comigo, terra. E existe o testemunho do inferno. Diga comigo, inferno. O inferno testemunha, a terra testemunha, e o céu também testemunha. Certa vez Jesus, depois que foi batizado nas águas do Jordão, ele saiu. E quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu. E ouviu uma voz do céu dizendo assim: este aí é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqueles que apareceram antes e os que apareceram depois, mas não, é esse aí, é ele mesmo. Ele é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem crê nesse Cristo? Quem crê que Jesus está aqui nessa noite? O mesmo que estava lá é o mesmo que está aqui nesta noite. Você pode sentir a presença dele? Você pode sentir a presença deste Cristo? Existe um testemunho no céu. Existe também um testemunho na terra, meu pastor. Quem foi? Como foi? Certa vez Jesus disse: quem é que estão dizendo acerca de mim? O que é que as pessoas... Jesus se preocupou com aqueles que estavam falando dele e perguntou: o que é que eles estão falando de mim? Aí alguns diziam assim: ah, o Senhor talvez seja João Batista, o Senhor talvez seja Elias, o Senhor talvez seja Jeremias, ou talvez algum dos profetas. Aí ele perguntou: e tu, quem dizes que eu sou?
Aleluia. Sabe qual foi a resposta? Sabe qual foi a resposta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não. Tu és o Cristo. O céu testemunha, a terra testemunha, e agora, evangelista, e o inferno também fala. Certa vez Jesus estava entrando na terra dos Gadarenos, quando de repente um endemoniado chegou, olhou para ele e disse: vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O inferno fala que ele é o Cristo que está aqui nesta noite. Pode sentir a presença dele. Você pode sentir a presença dele. Ele é o Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. O céu fala, a terra fala, e o inferno conhece muito bem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Oh glória, até o inferno sabe. Oh glória, oh glória, até o inferno reconhece. E se Jesus está aqui, se você chegou nesta noite, neste lugar, é porque Ele está com você. A aflição tem sido grande, a prova tem sido grande, mas Ele segurou na tua mão e você chegou. E você chegou nesta noite e vai tomar ceia, e vai comer o pão, e vai continuar dando glória a Deus, para a glória do Pai. Projeto cresce. Carpinteiro, carpintaria, trabalhando com o Pai. Trabalhando com o que, evangelista? Com prego e madeira. Eu imagino Jesus, meu pastor, trabalhando com prego e madeira e olhando para aquela madeira ali, dizendo: um dia estes pregos e esta madeira vai me pendurar. Mas não tem nada não, eu não vou fugir do projeto do Pai. Tem gente que deixa a casa de Deus por uma cara feia. Tem gente que deixa a casa de Deus porque alguém falou uma palavra que ele não se agradou. Jesus não desistiu de você. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus não desistiu de você. E por que você está querendo desistir dele? Porque está querendo desistir? Não é hora de desistir, é hora de avançar, avançar para a glória de Deus. Não desista. Diga para o irmão que está do seu lado: não desista. Não desista, porque Ele não desistiu da cruz por você. Não desistiu. Ele foi até a cruz. E quando Ele chega na cruz, Ele não fica na cruz da direita, da esquerda, não. Ele fica na cruz do meio. Porque Jesus, Ele gosta do meio até na cruz. Se você olhar, se você perceber, Ele está no meio da Bíblia. Se você perceber, Ele está no meio da igreja nessa noite. Até na cruz Ele estava no meio. Por quê, evangelista? Porque Jesus é o centro das atenções. Nesta noite Jesus é o centro das nossas atenções. Aqui não é entretenimento. A gente não veio para se entreter. Não, a gente veio porque o centro das nossas atenções está aqui nesta noite. Da cruz do meio, lá no cruz, aleluia, o malfeitor olha para ele e disse: tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O outro olhou e disse: cala a boca, tu ainda nem temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este da cruz do meio, não, este da cruz do meio não fez nenhum mal. E de repente ele diz: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não se esqueceu. Jesus não se esqueceu. Ele não sofre de amnésia. Ele não sofre de amnésia. Aquilo que Ele falou para você há anos atrás ainda está de pé. Aquilo que Ele revelou para você há anos atrás ainda está de pé. Eu não esqueci, diz o Senhor nesta noite. Ele olha e diz: lembra-te. Como Jesus pudesse ter esquecido, Ele não esquece de ninguém.
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, ainda hoje. Outras versões dizem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E cumpre-se, aleluia, cumpre-se o projeto de Deus. Quando ele chega no momento final, ele diz, Pai, tudo está consumado. Glória a Deus. Tudo está feito. Eu não deixei para ninguém terminar. Eu não deixei para ninguém concluir. Tudo que estava a meu respeito na lei, nos profetas, eu cumpri. Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Tudo. 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 Não deixou pela metade, não. Ele cumpriu tudo. Tudo está consumado. Em tua mão entrego o meu espírito. Aleluia. Aquele ali foi um ponto crucial. Alguém diz, teve batucada no inferno. O inferno festejou. Não, irmão. Festejou não, irmão. Festejou não, igreja. Sabe por quê? Porque era tudo que o inimigo não queria ouvir. Ele veio tentando matar desde o nascimento e não consegue. E quando Jesus dá o brado da vitória, era tudo que ele não queria ouvir. Mas Jesus disse, tudo está consumado. Em tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que expirou. Oh glória. Talvez alguém possa até dizer, mas acabou tudo. Acabou não. Terceiro dia. Oh glória. Terceiro dia chegou. E quem foi lá comprovou. Não estava mais o corpo do mestre. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem crê nesse Jesus? Diga para o irmão que está do seu lado agora. Ele está vivo. Mas diga com convicção, ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo, minha irmã. E por que essa tristeza, se Jesus está vivo? Deus abençoe, obrigado, meu pastor.